Depois da decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de tornar Jair Bolsonaro réu por tentativa de golpe de Estado, parlamentares da oposição avaliam fazer pressão por propostas que possam minimizar prejuízos ao ex-presidente e aliados, além da anistia para envolvidos no dia 8 de janeiro. As últimas informações chegando agora com o repórter Bruno Pinheiro, direto para Brasília. Bruno, boa noite para você, bem-vindo. Um dia agitado na capital federal. Bruno. Agitado, e a ideia da oposição agora acabar com o foro privilegiado para as autoridades que são investigadas no STF. Ótima noite a você, Tiago, e a quem nos acompanha também. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Essa discussão após o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro nesta quarta-feira para aceitar essa denúncia, ele se tornar réu então no Supremo Tribunal Federal, juntamente com outras 7 pessoas também militares e civis, julgamento histórico, quando se julga tudo ao mesmo tempo, militares e civis. A repercussão foi imediata no Congresso Nacional. Os parlamentares querem acabar com o foro privilegiado, já que o ex-presidente está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, mesmo sem estar ocupando nenhum cargo na política. Isso tem incomodado os aliados, até mesmo os advogados do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que chegaram a defender que Jair Bolsonaro não fosse julgado no Supremo Tribunal Federal, e sim numa instância comum. Mas houve o entendimento que, quando tudo isso aconteceu, esse planejamento para uma suposta tentativa de golpe de Estado, ele estava no governo, ou seja, não tinha como não ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Então, o que eles querem é essa discussão para acabar com este foro, e aí inicia então essa discussão desta matéria no Congresso Nacional. E, claro, sobre a anistia para os envolvidos diretamente nos atos do 8 de janeiro. Isso é muito importante ser discutido no Congresso, mas no Colégio de Líderes. E aí que está essa dificuldade, levar essa discussão para os líderes, porque os aliados do governo já sinalizaram para Hugo Mota que não tem como colocar isso em discussão no Colégio de Líderes. Hugo Mota está viajando com o presidente Lula, com o presidente Davi Alcolumbre. Isso acabou dificultando que já iniciasse, horas após o julgamento, essa discussão tanto do foro quanto também da anistia. A expectativa é que na semana que vem, na terça-feira, tenha uma reunião com Hugo Mota para discutir esses dois assuntos. Mas, inicialmente, a anistia, que é considerado um assunto que já estava andando, lá ainda na época de Hugo Mota, teve uma certa dificuldade, foi para uma comissão especial, mas agora que possa conseguir ter um fôlego novamente e ganhar espaço. Ao entendimento de alguns nomes da oposição e da grande maioria do governo, que não existe ambiente para discutir a anistia do 8 de janeiro, Tiago. E Bruno, além disso, foi iniciada uma espécie de obstrução total no Congresso Nacional, é isso? Diante dessa repercussão também do julgamento do ex-presidente e por conta da anistia que ainda não foi analisada. Alguns assuntos que são de interesse da oposição não andaram nas últimas semanas. Hugo Mota viajando, o vice-presidente é um aliado do ex-presidente, da legenda de Valdemar da Costa Neto, que é o Altineu Cortes, está no comando da Câmara dos Deputados. A ordem do dia ontem não aconteceu. E a ordem também é para as comissões, para que os nomes da oposição façam a obstrução total. Como isso acontece? Não registrem, não compareçam no plenário, no local de votação. Sendo assim, não tem um número de parlamentares suficiente para iniciar uma sessão ou uma discussão de qualquer matéria. A ideia é de ficar nessa obstrução 100% até o Hugo Mota sinalizar que a discussão da anistia será reiniciada no Congresso Nacional. Então, esta semana não teve nenhum resultado que conseguiu avançar nos corredores da Câmara dos Deputados, porque a oposição está fazendo a obstrução. No último ano, a maior obstrução aconteceu com a força dos nomes do agronegócio, que também são ligados à oposição. A conferir como será a volta de Hugo Mota. Tiago. A conferir, porque os presidentes das duas casas estão viajando, estão no exterior. Bruno Pinheiro volta daqui a pouco com mais informações. Vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer, e aqui nos estúdios, Cristiano Vilela. Tudo bem, Dora? Boa noite para você. Bem-vinda. Ô, Dora, de que forma toda essa situação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro pode contaminar o Congresso Nacional, inclusive com essa obstrução? Será que isso vai para frente, não vai? Bom trabalho, Dora.
Boa noite, Thiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Olha, claro que já contaminou, né? Que não é que pode contaminar. Já contaminou. Com relação à obstrução, vamos ver como é que fica na semana que vem, como é que fica quando entrar em matérias importantes, principalmente matérias de caráter popular, como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Porque é muito fácil obstruir a votação numa semana em que não tem nada de importante para votar. Então não vale, né? Isso aí é, por enquanto, uma ameaça. E o projeto de anistia, ele não melhorou nem piorou o andamento dele com a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Quem é contra continua contra, quem é a favor continua a favor. Mas o deputado Hugo Mota, presidente da Câmara, sinaliza que continua achando que não é o momento de colocar. Talvez, diante da pressão, ele tome aquela decisão parecida com a que já tomou o antecessor dele, o Arthur Lira, que é criar uma comissão especial. Arthur Lira criou essa comissão especial, mas não instalou a comissão especial, né? Então pode ser que o Hugo Mota chegue nessa conclusão, nessa solução de meio termo. Quanto ao foro privilegiado, realmente acabou de ser mudado ali no Supremo Tribunal Federal, vai se fazer uma nova mudança e por um motivo absolutamente, explicitamente casuístico, e se amanhã interessar de novo esse mesmo grupo que volte o foro privilegiado, volta o foro privilegiado, realmente é uma discussão que, na minha opinião, nem o Hugo Mota, nem o Davi Alcolumbre vão dar andamento. O Vilela, o presidente da Câmara chega a falar em possibilidade zero de pautar essa discussão agora, mas há uma pressão, e é saber, o que a Dora falou, ela lembrou bem em relação ao Arthur Lira, que ele monta uma comissão, mas deixa tudo em banho-maria, né? Bem-vindo, boa noite, Vilela. Uma ótima noite, Thiago, Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, o papel da oposição, especialmente um momento político como esse, um momento político intenso, é fazer realmente a sua pressão, usar das estratégias, das ferramentas que tenha acesso para poder guardar ali uma posição, especialmente em um contexto onde aquele segmento do eleitorado mais alinhado com o ex-presidente Jair Bolsonaro está realmente ali precisando de alguma notícia, de uma demonstração de força para essa fatia que é uma fatia bastante expressiva do eleitorado. Eu vejo que é algo que tende a, nesse momento, em um momento como esse, ser feito, ser tomado e dependendo de como caminhar, especialmente o julgamento agora nas próximas semanas, pode ser que sejam mantidos não apenas essas, mas outras medidas dentro do parlamento para uma demonstração de força. E até para, muitas vezes, para as negociações que acontecem no dia a dia da atividade parlamentar. Muitas vezes se força um determinado ponto, não apenas pensando na aprovação daquela medida, mas pensando na aprovação de uma outra, que muitas vezes seja mais factível, mas tenha sido deixada em segundo plano.